Vídeo de hoje começando para falar com você que tá numa dieta de emagrecimento, tá passando fome, tá sofrendo, não tá conseguindo ter os resultados que você queria ou até tá, mas que tá cansado demais, tá com muita fraqueza e quer potencializar os seus resultados. Então é por isso que hoje eu vou explicar como que você vai conseguir perder mais gordura, mais peso do que você vinha perdendo fazendo uma simples manobra na dieta, que é aumentar a ingestão de carboidrato. Só que é o seguinte, pessoal, aqui eu gosto de trazer conteúdo de qualidade. Então, para isso, antes de eu explicar mais profundamente esse tema, eu vou ter que passar aqui rapidamente com vocês alguns conceitos básicos, tá? Talvez no primeiro momento vocês não estejam entendendo direito, mas lá na frente, do meio para o final do vídeo, tudo que eu vou falar aqui inicialmente vai fazer sentido mais para frente. Vocês precisam entender esses conceitos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal, porque isso daqui me ajuda muito no YouTube, mas a gente precisa entender como é que funciona a questão da perda de gordura, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa básica. Então é o seguinte, para você perder gordura, para você perder peso, você precisa estar em déficit calórico. E o que é o déficit calórico? Acho que muitos de vocês já estão habituados com esse termo. É você ter um gasto maior do que a sua ingestão de calorias. Então a gente está falando aqui, de repente, aí, como exemplo de um indivíduo que ele gasta 2.000 calorias por dia e ele ingere 1.500 calorias. Portanto, ele vai ter um saldo negativo de 500 calorias. Com isso, ele vai perder peso, certo? O corpo vai ter que tirar de algum lugar para prover essa energia, e seja de gordura, seja de massa muscular, enfim. Mas aqui eu vou ensinar vocês a como direcionar para perder de gordura. Falando aqui também para vocês, claro, da minha consultoria online, então se você tem interesse em ter um acompanhamento planejado, tanto de treino quanto de dieta, eu e o Ciro Bokerman estamos à disposição para montar tudo que você precisa para chegar no resultado. É só você acessar davidja.com.br e ser nosso aluno, seja na modalidade online ou seja no presencial com atendimento em São José dos Campos, São Paulo, tá, pessoal? É o melhor atendimento do Brasil, isso eu garanto para vocês. Chega de coach que fica demorando para responder, tá? Nós respondemos vocês todos os dias nos 3 períodos do dia. Então vamos lá, vamos aqui falar de alguns conceitos que são importantíssimos para você entender qual que é o pulo do gato nessa estratégia de aumento de carboidrato. Seguinte, primeiro a gente tem que entender sobre as calorias dos macronutrientes. Quando a gente fala de 1 grama de carboidrato, estamos falando de 4 calorias. 1 grama de proteína são 4 calorias e 1 grama de gordura são 9 calorias. Então o que a gente já entende aqui? Que o macronutriente mais calórico é a gordura, tá? Funções dos macronutrientes, isso aqui também é essencial, tá? Quando a gente fala aqui de carboidrato, estamos falando principalmente do macronutriente que é a principal fonte de energia para tudo que a gente vai realizar no nosso dia, tá? Somente ali na hora que a gente vai treinar, que a gente vai fazer algum exercício físico. E ele também tem um efeito poupador de proteínas. Então, para evitar que aconteça uma degradação de proteínas para que elas sejam utilizadas como fonte de energia, o carboidrato está aí para isso, tá? Então ele tem essa função anticatabólica de massa muscular. Claro que os macronutrientes aqui têm muito mais funções do que essas, mas aqui eu elenquei, né, as que você precisa entender para você sacar a estratégia que eu vou levantar aqui. Quando a gente fala de gordura, a gente está falando principalmente da produção de hormônios, tá? E quando a gente está falando de proteínas, estamos falando de construção e reparação tecidual. Por isso que para a gente que treina é tão importante você ter uma ingestão adequada de proteínas, tá? Mas então vamos aqui agora para o que interessa. Entendendo esses conceitos, ou pelo menos repassando esses conceitos, caso você já saiba, né, já esteja mais familiarizado com o que eu coloquei aqui, vamos falar sobre aumentar o carboidrato e secar mais. Aqui está o pulo do gato. É o seguinte, pessoal, quais são os principais erros na dieta que eu vejo da galera que está querendo emagrecer? Colocar o carboidrato muito baixo. Começa daqui, achando que restringindo o carboidrato elas vão perder gordura. Não que isso esteja completamente errado, tá? Só que é o seguinte, o que a gente vê são as pessoas colocando um carboidrato muito baixo em detrimento de uma ingestão exagerada de proteínas. Pessoal, para quem treina musculação, 1,8 a 2,2, 2,5 grama quilo de proteína, vai, no máximo 3, já está ótimo. Mais do que isso, não vai ter utilidade nenhuma. Então não adianta você se entupir de proteína achando que você vai construir mais músculos ou que você vai poupar a massa muscular que você tem. Como a gente acabou de ver,
O que vai fazer você poupar a sua massa muscular, principalmente, é o carboidrato. Ele vai ter esse efeito poupador de proteínas, tá? Então não adianta nada você exagerar em proteína e deixar o carbo baixo. Para sua composição corporal não vai ser interessante. Outro erro comum é o quê? É a ingestão exagerada de gorduras. Então, o indivíduo, o que ele faz? Ele zera o carbo, porque ele quer emagrecer. Ele aprendeu com esses doutores aí da internet que para emagrecer ele tem que zerar carbo. E aí ele começa a ingerir muita gordura, né? Carne gordurosa, castanha, pá de amendoim, enfim. Quando não temos as duas coisas juntas aqui, a proteína e a gordura, né? Que geralmente a gente vê isso na dieta cetogênica. Só que qual que é o lance, pessoal? Gordura é o macronutriente mais calórico, como a gente viu. Ou seja, 1 grama de gordura são 9 calorias. Você poderia comer o dobro da quantidade de carboidrato que não chegaria nessa quantidade de gordura, já que 1 grama de carbo são 4 calorias apenas. E aí a gente vê o quê? Indivíduos ativos, que treinam musculação, praticam atividade física, querem emagrecer, fazendo dieta cetogênica, que é uma grande besteira. Dieta cetogênica tem aplicabilidade? Até tem, mas a gente fala aqui principalmente de indivíduos obesos, tá? Pessoas que não treinam musculação, que não almejam aí uma composição corporal muito diferenciada. Mas então, agora você deve estar se perguntando, tá? Mas o que você quer dizer com isso? Por que eu devo aumentar o carboidrato? Porque é o seguinte, pessoal, se a gente tem carboidrato, a gente tem o quê? A gente tem mais glicogênio muscular. Ou seja, temos mais estoque de energia dentro do músculo, tá? Já que, como eu expliquei lá atrás, o carboidrato é a principal fonte de energia. Com isso, a gente consegue ter mais energia, mais glicogênio, mais energia. Se eu tenho mais energia, o que eu tenho? Eu tenho mais rendimento no treino, seja num treino de musculação ou seja num cardio ali que eu vou fazer. Eu vou conseguir render mais, né? Se eu vou conseguir render mais num cardio ou então na musculação, isso significa que eu vou ter mais gasto energético no exercício físico. Então, ao invés de eu gastar ali 100 calorias durante 1 hora, né, falando aqui qualquer número, eu vou gastar 250, eu vou gastar 300. Ou seja, 2, 3 vezes mais calorias naquele exercício físico por conta da ingestão de carboidrato mais alta. E isso, no final das contas, para a gente conseguir aquele déficit calórico, vai ser mais fácil. Entende? E detalhe, se eu tenho também mais rendimento no treino, principalmente no treino de musculação, eu vou ter mais hipertrofia, porque não adianta nada você ir lá treinar musculação, fazer aquele treino fofo, aquele treino horrível, tá? Não vai ser útil em nada para você ter hipertrofia, não vai sinalizar nada. Mas se eu vou lá, se eu treino bem, eu consigo ter mais hipertrofia. Se eu tenho mais hipertrofia, eu tenho mais quantidade de massa muscular. Se eu tenho mais quantidade de massa muscular, a médio e a longo prazo eu vou ter mais gasto energético. Por quê? Porque o músculo é um tecido que consome calorias, só por estar ali. Então, o indivíduo que ele tem na composição corporal mais massa muscular do que outro, assumindo que os dois têm o mesmo peso, tá, e as mesmas características, o que tem mais massa muscular vai gastar mais energia, simplesmente por ter mais músculos, tá? Então, a médio e a longo prazo, o metabolismo também vai ficar melhor. Isso vai facilitar que aconteça o emagrecimento, tá? E um outro ponto também que a gente pode citar aqui é mais palatabilidade na dieta. Por quê? Porque imagina você aí, o dia inteiro comendo carne, por mais que seja uma carne gordurosa, com castanha e alface. Que chatice, né? É muito menos palatável do que você ali comer um peixe um pouco mais magro, junto ali com purê de batata, com vegetais, né? O que vai te trazer mais adesão ao longo prazo no plano alimentar? É uma dieta com uma boa palatabilidade. Com isso, com carboidratos, você consegue também ter mais adesão ao plano, tá? Então, pessoal, vamos aqui assumir que você tem o mesmo déficit calórico, uma mesma ingestão calórica, desculpa, vai ingerir 2.000 calorias. Muitas vezes compensa mais você ter o carboidrato mais alto e ter a gordura mais baixa e uma proteína média. Isso vai te trazer mais disposição no seu dia a dia, vai te trazer mais felicidade, você vai ficar mais bem-humorado, além de mais rendimento, mais gasto energético e, consequentemente, um emagrecimento melhor e uma composição corporal melhor ainda. Se você precisa de um planejamento adequado, individualizado para você, novamente fica aqui a propaganda da consultoria online. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida é só mandar aqui. E esse foi mais um vídeo informativo do David A para vocês.